Canibalismo, incesto e monstros e conspirações são temas comuns na série Arquivo X, onde dois agentes do FBI, o Mulder e a Scully, buscam desvendar mistérios que desafiam a compreensão humana. Durante as 11 temporadas, teve vários episódios sinistros com temas bem pesados, e hoje veremos mais algum deles. Se você quer saber o porquê desses episódios serem tão assustadores, então vem comigo porque veremos mais 4 episódios assustadores de Arquivo X. Mas antes da gente falar desses episódios apavorantes, já dá um susto no botão do like. E se você gosta de Arquivo X, já comenta aí embaixo. Se é novo, eu tô sempre falando sobre filmes e séries por aqui. Caso goste, não se esqueça de se inscrever. O primeiro episódio é chamado Nossa Cidade, e ele é o episódio 24 da segunda temporada. O episódio começa com um casal indo na mata realizar o famoso coito. Mas a diversão é interrompida por um bando de pessoas com luzes e de repente um cara mascarado aparece e mata o Jorge. Então Mulder e a Scully são enviados até essa cidade para investigar o desaparecimento desse homem. No início a Scully acha que eles foram mandados para lá porque o FBI está tirando no sarro deles, só que a coisa vai piorando. Eles conversam com a esposa do George, o cara que morreu lá no início, e ela diz que ele foi embora, que ele era um mulherengo, que não tinha nada para investigar. Conforme o tempo vai passando, a gente descobre que ele era um inspetor sanitário que trabalhava no matadouro Chaco, e ele estava incriminando a fábrica. E o Mulder começa a desconfiar que essa fábrica está escondendo algo. No final descobrimos que tudo era um ritual canibal, que a própria população fazia, que segundo Mulder seria algo a ver com prolongar a vida. Eles acham até um rio cheio de ossos, e nesse rolê a Scully quase é morta. Se o Mulder demorasse mais alguns segundos, a Scully tinha perdido a cabeça, literalmente. Esse episódio é incrivelmente assustador. Esse tema de serem canibais e o motivo são bem trabalhados. Algumas cenas são sinistras, como a cena da Scully quase sendo decapitada, ou a cena do Mulder achando as cabeças dos corpos. São cenas que mostram o quão perigosos são os canibais, causando uma certa agonia e repulsa. E é suposto que esse episódio faz referência ao canibalismo que aconteceu em uma cidade no sul dos Estados Unidos. O mistério é bem construído porque a gente não percebe de cara que a população dessa cidade, quase todos são os criminosos, o que contribui para a tensão do episódio. Quando a Noite Cai é o episódio 20 da primeira temporada, que mostra um grupo de madeireiros com medo de alguma coisa. Eles começam a correr, mas são todos mortos por um enxame de insetos. O Mulder e a Scully então vão até essa floresta e são acompanhados pelo Larry e pelo Steve. Depois de um tempo, eles chegam em uma cabana que os madeireiros ficavam, e um pouco mais distante dali, eles encontram um corpo dentro de um casulo. Eles encontram um homem que diz que eles foram atacados por insetos que aparecem apenas à noite e que eles não gostam da luz. Eles começam a investigar e acham uma árvore muito antiga cortada com seu anel com uma faixa verde estranha. Então o Mulder começa a suspeitar que os insetos estavam adormecidos dentro das árvores mais antigas, agora cortadas. Eles começam a ficar sem gasolina, o que impede de terem energia, piorando a situação. E nessa brincadeira, o Steven morre. Perto do fim, eles pegam um jeep e o pouco de gasolina que sobrou e começam a ir embora. Mas a estrada é muito longa e eles podem morrer do caminho sem gasolina. Um cara morre lá e os agentes e o Larry ficam presos dentro do carro. Mas os insetos começam a entrar pelos buracos e os personagens ficam cobertos de insetos. Mas por sorte eles são achados e ficam de quarentena. O Mulder até pergunta o que aconteceu com a floresta. Parece que ela está sendo bombardeada com veneno e fogo controlado para acabar de vez com os insetos. Esse episódio trabalha com vários elementos de terror, como os sons vindos da floresta, os insetos que vivem na escuridão e mesmo os personagens tendo que ficar no lugar só, o que era uma tentativa de baixar os custos, se torna um ótimo elemento
explorando o isolamento dos personagens e a loucura ao decorrer do tempo. Outra coisa que deixa o episódio assustador são os insetos, que não tem como vencer eles sem sair dali, mas ao mesmo tempo eles não podem sair dali se não morrem. É um episódio interessante com um tema incrível, mas bastante assustador. Calusari é o episódio 21 da segunda temporada. Somos apresentados a uma família e eles estão de boa no parque de diversão só curtindo. Só que a Meg e o Ted vão até o banheiro e ela amarra ele na pia para que ele não fuja, né? Nisso, o balão do Ted voa e misteriosamente ele escapa da amarra e vai atrás do balão, que leva ele até um trilho do trem. E ali ele é atropelado. Mais tarde, o Mulder chama um amigo para revelar detalhes ocultos em uma foto do dia do acidente e descobre uma sombra estranha. Então, ele e Scully começam a investigar a família e conforme a investigação avança, a suspeita da velha, a mãe da Meg, ter algo a ver com o acidente aumenta. O Steven morre preso na porta da garagem e para aumentar a suspeita de ser a velha, a causadora de tudo, eles a encontram, ela e os Calusari, fazendo um ritual. A velha fala que o garoto é o demônio e prende ela e ele dentro do quarto para finalizar o ritual, mas ela acaba morrendo. No fim, o Mulder percebe que os Calusari e a avó do garoto queriam ajudar. Ele descobre que o Charlie tinha um irmão gêmeo, mas que nasceu morto, e é esse irmão gêmeo que tá matando geral. Inclusive o irmão gêmeo tá com a mãe dele. Enquanto o Mulder chama os Calusari para fazer o ritual, a Scully vai até a casa da Meg ver se ela tá bem. Quando a Scully chega lá, ela vê a Meg flutuando e ela mesma começa a ser jogada de um lado pro outro. O irmão gêmeo começa a se aproximar para matar a Scully, mas bem na hora o ritual é finalizado e o demônio é expulso do Charlie. Esse episódio tem várias cenas perturbadoras, mas uma que chama a atenção é a morte do Ted. Logo no início já somos surpreendidos e mostra como esse episódio vai ser pesado. Além do tema de exorcismo e os Calusari e o mistério que é criado, porque no início a gente acha que a culpa é do Charlie, porque quando o irmão dele é atropelado, ele faz essa cara. Depois achamos que a culpa é da avó dele e no fim temos o plot de que era o irmão gêmeo dele. Esse episódio é carregado de emoção, de tensão, de medo, que faz dele um episódio bastante assustador. O episódio 17 da terceira temporada, chamado O Instigador, começa com um homem, o Modell, num supermercado quando é cercado pelo FBI. Enquanto ele está sendo preso, ele vai falando algumas coisas estranhas como o azul é como uma brisa suave. E do nada ele sofre um acidente, que por coincidência ou não, era um caminhão azul. O Modell foge e apenas um policial fica vivo. Esse policial conta ao Mulder tudo o que aconteceu e fala que o Modell é caçado por assassinatos, mas todos eles se parecem mais com suicídios. Na cena do crime, o Mulder acha a palavra Ronin, e aí ele começa a achar que o Modell tem a capacidade de influenciar as pessoas a se matarem. O Mulder e a Scully acham ele e fazem uma operação para prender ele, mas ele foge e faz um agente atear fogo nele mesmo. Por sorte, eles conseguem prender o Modell, mas ele influencia o juiz a soltá-lo, então não adiantou nada. Mas ele descobre que o Modell tem um tumor no cérebro que deu a ele esse poder, mas ele tá morrendo e antes de morrer, ele quer fazer um jogo, tipo um espetáculo. Eles acham o Modell dentro de um hospital, mas só o Mulder pode entrar. Nisso o Mulder é forçado a jogar roleta russa, e nessa cena a gente nem pisca. Fica louco querendo saber o que vai acontecer. O Mulder dá 2 tiros, um no Modell e ele erra e outro nele mesmo. E meu amigo, que cena agoniante quando ele puxa o gatilho. Por sorte a Scully aparece bem na hora e o Modell faz o Mulder atirar nela. Mas antes ela puxa o alarme de incêndio e faz o Mulder recobrar a consciência e ele mata o Modell. Que episódio tenso do começo ao fim. Um assassino quase impossível de ser pego que controla a mente das pessoas. E nessa brincadeira o Mulder quase morre e quase mata a Scully. E que cena dos assassinatos. O cara pegando fogo, por exemplo,
é muito bem feita. E essas cenas assim faz a gente perceber o quanto perigoso é o Model. E no final o joguinho dele do Mulder dá um ar mais sério à coisa. Inclusive essa parte quase não foi pro ar e o motivo é bem óbvio. Mas por sorte mudaram de opinião e botaram essa cena. Bem, esse foi o vídeo. Comenta aí um episódio que você acha assustador de Arquivo X. Não se esqueça de deixar o gostei. E caso tenha curtido o vídeo, se inscreva para ajudar. Obrigado, falou e fui.